Olá! Eu sou a Sofia. Nesta aula vamos revisar o programa Excel. Vamos começar? Nesta aula vamos revisar as principais fórmulas do programa Excel. Veremos noções básicas e intermediária e exercícios de fixação. Vamos começar. Para começar a aula, vamos abrir o programa Excel. Clique no menu Iniciar do seu computador e digite o nome do programa na barra de pesquisa do Windows. Veja. Agora pressione Enter. Agora que já abrimos o programa, vamos conhecer as barras. Temos aqui a barra de colunas, em ordem alfabética. À esquerda temos as linhas em ordem numérica. E por fim temos a célula, formada por uma coluna com a linha. Agora que já digitamos os dados das contas do trimestre, vamos calcular o total na coluna D. Preste atenção na fórmula. Veja, aqui está o total com a fórmula, montada na célula D1. Usamos uma soma simples. Veja como ficou com todos os totais das contas. Vamos agora aplicar as formatações de tabela. Na primeira fórmula para calcular os totais, usamos a fórmula da soma simples. Aqui está outra fórmula para fazer o mesmo cálculo. A soma composta. Veja como a tabela ficou. Veja como a tabela ficou. Pronto. Aqui está a nossa tabela das contas do trimestre, com as formatações de bordas, cores e fonte. Vamos agora criar um gráfico. Selecione de A1 até D3. Em seguida clique no menu Inserir. Ao clicar na guia Inserir, você verá os tipos de gráficos. Escolha um gráfico de colunas 3D. Dê um clique no gráfico para selecionar. Agora vá até a ferramenta de gráfico Layout. Procure por a opção Título do gráfico. Escolha acima do gráfico. Ótimo! Aqui está o gráfico.
Agora vamos formatar nosso gráfico. Veja como ficou o gráfico, com o título Contas do trimestre. Vamos agora aplicar cores no gráfico. Com o gráfico selecionado, vá até a ferramenta Design, Estilo de gráfico e escolha a cor, dentre as opções disponíveis. Aqui está a tabela Contas do trimestre, com o total somado, e o gráfico formatado. Veja como ficou. Veja, aqui está a tabela com o valor do desconto, já calculado. Vamos agora aplicar as formatações, cor e formato de moeda. Atividade 2. Fórmula da multiplicação e subtração no Excel. Veja um exemplo de sua aplicação. Com a ajuda de seu instrutor, construa a tabela, mostrada abaixo. Veja a fórmula que usamos para calcular o valor com desconto. Ela envolve multiplicação e subtração. Veja como ficou nossa tabela. Aplicamos as formatações de moeda na coluna E. Atividade 3. Usando fórmulas de porcentagem no Excel. Vamos agora aplicar cores na tabela. No menu Página Inicial, estão as cores de preenchimentos. Lembre de selecionar as linhas e colunas antes de aplicar. Vamos abrir uma nova planilha. Para começar, clique na Plan 2. Agora que temos uma nova planilha, vazia pronta para criar nossa tabela. Peça ajuda a seu instrutor para criar a tabela a seguir. Veja, usamos a fórmula da multiplicação para converter os valores de C em valores reais em D. Veja como ficou. É muito simples.
Nesta tabela, devemos calcular o valor do desconto em real. Aqui está. Com todos os valores com desconto já calculado. Dica: use a alça de preenchimento automático. Aplique as demais formatações na tabela. Pronto. Veja como ficou com as formatações, cor, bordas e negrito. Atividade 3. Aprendendo a usar a fórmula C. Função lógica, para valores verdadeiro ou falso. Nesta tabela, devemos calcular a média e resultado. Portanto, devemos calcular primeiro a média dos alunos. Veja, aqui está a média. Fórmula usada, igual média, de B3 até E3. Temos aqui a tabela, com as fórmulas e o resultado do boletim escolar. Para agilizar, já aplicamos as formatações. Sabendo a média do aluno, vamos então calcular o resultado da prova. Considerando que a média da escola seja 7. Usamos a fórmula da função lógica. Atividade de revisão 4. Veja outras aplicações para a fórmula C. Função lógica. Com novos argumentos. Verdadeiro ou falso. Nesta tabela, vamos calcular a observação do estoque. Usaremos a fórmula C. Veja, a fórmula com novos argumentos a seguir. Protinho. Calculamos a observação. Para agilizar nossa tarefa, usei a alça de preenchimento automático, para fazer o cálculo nas outras linhas. Nesta tabela. Aqui mudamos apenas os argumentos da fórmula. A sintaxe continua a mesma. Questões de revisão. Vamos agora fazer exercícios de fixação de conteúdo. Assista com muita atenção.
Qual fórmula foi usada na tabela Contas do trimestre? A. Soma composta. B. Soma simples. C. Função lógica. D. Nenhuma. Para um boletim escolar, na qual devemos calcular o resultado dos alunos. Qual fórmula devo usar? A média. B. Máximo. C. Subtração. D. Função lógica. Qual o valor na coluna D, da expressão igual a 1 vezes C1, mais B1? A é 1. B. 7. C, igual 10. D igual a 27. Para converter porcentagem em moeda real, usamos a fórmula A, adição. B, multiplicação. C, subtração. D, todas as alternativas. Na função onde a fórmula usada para calcular o valor de x é igual z1 vezes y1, sendo assim, o valor de x é 20. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Escolha uma das alternativas. Chegamos assim ao final desta aula de revisão. Se inscreva em nosso canal para assistir mais aulas de revisão.